Hoje eu vou falar da importância que a comunicação tem neste cenário de mudanças e complexidade que vivemos. Não apenas por conta da pandemia, mas porque já era um processo que já vinha emergindo e já estávamos experimentando. Essa transição entre a Revolução 3.0 e a 1.4, já estávamos vivendo o mundo VUCA e todo esse contexto de adaptação e transformações que obviamente foram potencializados com a pandemia. E olha só, daqui para frente vai ser a nossa realidade. Se você quer saber um pouco mais sobre como melhorar sua comunicação e como esta comunicação é importante nesse processo de mudanças, saber como efetivar essa comunicação e falar muito bem em público, então vem comigo que eu vou te ajudar. Qualquer coisa, eu quero trazer aqui alguns conceitos e características dessa revolução, do mundo VUCA, do mundo líquido e de todas essas informações que causam essas transformações que você ainda fica em dúvida. Olha, calma, não vamos lutar contra a mudança não, vamos fluir com esse processo, tá certo? Então vamos lá. Bom, as revoluções foram e são muito importantes, porque marcam os principais processos tecnológicos e também os seus impactos, tanto econômicos, sociais e políticos. São mudanças nos métodos de produção e, consequentemente, na forma como vivemos, como nos relacionamos, enfim. Essas revoluções que impactaram cada época mudaram a forma de organização da nossa sociedade. Vamos lá para a Revolução 1.0. Ela começou em meados do século XVIII e foi marcada pela mecanização e o uso de energias a vapor e hidráulicas. Marca ainda o aprimoramento dos meios de comunicação em massa, que começa com a impressão em escala. Bom, um outro aspecto importante é analisar a Revolução 2.0, que aconteceu lá para o século XIX. Predomina aqui a produção em massa, linha de montagem, eletricidade, petróleo e aqui, olha, se desenvolveu a tecnologia dos telégrafos, os primeiros meios de comunicação quase que instantânea. Também surgem as novas pesquisas no campo da medicina e ainda o aperfeiçoamento das relações de trabalho. Na Revolução Industrial 3.0, que foi lá nos anos 70, por volta do século XX, emerge a computação, a automação, biotecnologia, robótica e avanços na genética. Também na telecomunicação, eletrônica e transporte. Aqui a comunicação ganha uma forte aliada, a internet, que diminui fronteiras. Já a Revolução Industrial 4.0, que é essa que estamos vivendo agora, é caracterizada por ter um impacto muito profundo e exponencial e pode ser definida como um conjunto de tecnologias que permitem a fusão do mundo físico, digital e biológico. Ela se baseia no desenvolvimento daquela terceira revolução que falávamos. E aí nós temos a inteligência artificial, a computação cognitiva, realidade virtual, internet das coisas, computação em nuvem, blockchain, veículos autônomos e a quinta geração de comunicações móveis, que tornam a mobilidade um fenômeno universal, em que tudo se interliga e se conecta. Essa revolução, essa 4.0, é baseada num complexo tecnológico que tem como objetivo automatizar todos os métodos industriais, por meio de conceitos de transformação digital, ou seja, o enfoque aqui são fábricas inteligentes, as quais tornam todos os processos produtivos mais autônomos, suficientes e customizáveis. E é claro, né, gente, produtos e serviços que melhorem o nosso cotidiano, que elevem a nossa qualidade de vida, que melhoram o entretenimento e, acima de tudo, a nossa comodidade. Esse aspecto também influencia no crescimento econômico e na geração de empregos qualificados. E o tal mundo VUCA e Holanda? O que é esse mundo VUCA? Bom, ele é um processo que já vinha impactando a nossa economia, nossa profissão, nossa vida, aliás, como um todo. Porém, muitas pessoas não tinham se dado conta deste cenário cada vez mais presente no nosso dia a dia. E aí o que acontece? Vem a pandemia e tudo se torna mais próximo. E como que surgiu esse cenário, esse pensamento? Bom, pensando em como criar condições de adaptação a este contexto cada vez mais caótico que é o mundo VUCA, o exército americano cunhou essa expressão lá por volta de 1990. Esse aspecto é muito importante porque traz ali
todo o contexto pós-guerra, traduz o momento de mudanças e complexidade que viviam naquela época, ou seja, ninguém sabia o que ia fazer. Esse termo foi amplamente divulgado nas universidades e ganhou o mundo corporativo, mas foi apenas em 2010 que ele veio à tona com mais ênfase. Bom, o termo VUCA busca sintetizar a ideia de que vivemos em um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, sendo, portanto, necessário um novo tipo de organização para que possamos encontrar ferramentas e métodos para dar conta, para conseguir enfrentar todo esse ambiente extremamente desafiador que é esse mundo VUCA. Bom, a volatilidade refere-se à natureza volúvel e dinâmica dessas mudanças, bem como a velocidade das forças inconstantes que provocam as mudanças e também seus catalisadores. Calma, o que significa isso? Significa que estamos num contexto descontínuo, efêmero, superficial, exponencial, amorfo e inconstante. Ou seja, o desafio é inesperado ou instável e pode mudar da noite para o dia. E a incerteza, Yolanda? A incerteza refere-se à falta de previsibilidade, às probabilidades de surpresa e o senso de perplexidade e hesitação na compreensão de todas essas questões, de todos esses eventos. Significa, então, que estamos num contexto imprevisível, inesperado, imponderável, improvável, arriscado e inseguro. Ou seja, é difícil pensar no futuro com base nos acontecimentos do passado. E a complexidade, Yolanda? Bom, ela se refere às múltiplas forças e questões indistintas e ao caos, à confusão que cercam todo o ambiente corporativo, mas também as nossas vidas. Significa que estamos em um cenário não linear, hiperconectado, trincado, confuso, ilógico e fragmentado. Ou seja, é difícil entender o cenário por completo, pois são muitos os componentes que estão interconectados e interdependentes. A relação de causa e efeito aqui é totalmente desconectada. A ambiguidade aqui refere-se ao estado de turvação da realidade, ao potencial de erros e aos significados mesclados, que muitas vezes são opostos. Isto significa que estamos em um cenário totalmente controverso, simultâneo, incoerente, relativo, contraditório e subjetivo. São várias as possíveis respostas para um determinado problema, são diversos os pontos de vista que muitas vezes coerentes coexistindo. E nesse mundo VUCA, a única constante é a mudança. O mundo está passando por muitas transformações em uma velocidade assim, muito acelerada. Ou seja, mercados mudando, tecnologia mudando, clientes mudando, ecossistema mudando, tudo muda. Em um universo que tecnologias, preferências e tendências de comportamentos são inconstantes e altamente mutáveis. Todas aquelas certezas do passado passam a ser contestadas. Múltiplas respostas começam a surgir para um mesmo problema, igualmente complexo. E muitas instituições sólidas são obrigadas a se tornar cada vez mais fluidas para navegar nesse cenário de extrema incerteza, mesmo aquelas mais conservadoras. Na sociologia, o teórico polonês Zygmunt Bauman descreveu em 92 essa nova realidade como uma modernidade líquida, difícil de se construir, de se solidificar. De acordo com essa teoria, nós vivemos em uma sociedade que nada é fixo. Tudo, mas tudo mesmo, é passível de mudar, o que significa que nós devemos mudar junto. Bom, a gente já estava nesse processo, nessa transição e inserção dessa indústria 4.0, com exceção de novas tecnologias. Já sentíamos essa pressão e essa necessidade de mudança constante e mais rápidas. Mas com a pandemia, parece que tudo mudou do dia para a noite. É como se fosse a velocidade da luz. Chegou desestabilizando mercados, indústrias, empresas e desafiando modelos de gestão, afetando diretamente e indiretamente bilhões de pessoas por todo o mundo. Esse contexto tem tornado cada vez mais evidente a expressão do mundo VUCA. Na velocidade da luz, como eu falei, tivemos que mudar muitos contextos, tivemos que mudar muito da noite para o dia, nossa vida, nossas empresas, nossos processos de trabalho. E todo esse processo é um aprendizado para todo mundo. E como que as empresas têm lidado com essas mudanças? Bom, as relações foram modificadas tanto com o público interno, que são os colaboradores,
quanto com o público externo, clientes, mídia, governo e outros. A maneira de fazer negócios e de sobreviver teve que ser reinventada, e aí a gente percebe isso no dia a dia, né? As empresas tiveram que adotar uma comunicação mais ética, transparente, além de lançar mãos de programas de gestão de crise. A disseminação e o compartilhamento de informações também tiveram de ser revistos. Sistemas mais interativos, plataformas de conhecimento e armazenamento de dados também tiveram que ser conectadas às organizações. Os processos de gestão de pessoas, especialmente de recrutamento, estão de olho nas hard e nas soft skills que atendem todas essas demandas. Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre isso, tá certo? Os rituais de trabalho foram modificados para os trabalhos remotos, como o home office que a gente tanto conhece. Isso já era uma tendência mesmo antes da pandemia. Grandes marcas, grandes empresas já tinham aderido a essa modalidade como uma maneira de aumentar a produtividade, o rendimento, a satisfação de seus colaboradores, diminuir gastos com transporte e tantas outras vantagens que a gente tem com o home office. Com o isolamento social, as empresas, escolas, universidades e várias outras organizações tiveram que migrar rapidamente para essa nova atuação à distância, sem ter tido nenhuma etapa de adaptação e treinamento. Essa mudança foi bem complexa e as pessoas como um todo estão passando por muitas dificuldades. E as pessoas como que estão lidando com todo esse processo? Todos nós estamos todos nos reinventando. Em nível individual e coletivo, as pessoas são afetadas diretamente por esse momento de transformações intensas e absolutamente disruptivas. Tudo isso traduz em desafios pessoais enormes, justamente pela quebra de padrões que até pouco tempo eram tidos como corretos e seguros. E a gente não tem mais essa segurança. Toda essa incerteza pode trazer um ambiente de aflição e desespero. As pessoas às vezes ficam à mercê de suas expectativas e é muito importante trabalhar a inteligência emocional. Para o mercado de trabalho e carreiras, eu tenho uma novidade importante. Estima-se que serão eliminados 6 milhões de empregos em contrapartida da criação de novos 24 milhões em até 10 anos. Isso segundo previsões. Tudo isso vai acontecer porque muitas funções que antes eram executadas por humanos serão desempenhadas por máquinas e robôs, enquanto que para as novas funções serão exigidas novas competências, o desenvolvimento de habilidades de relevância com as soft skills. Cada vez mais, as hard skills precisarão ter relevâncias em decorrência das soft skills. Isso não significa que a técnica e a especialidade, por exemplo, vão ser deixadas de lado, mas sim que elas precisam estar coerentes e aliadas aos atributos comportamentais para terem toda a expressividade demandada no dia a dia do trabalho. Esse modelo de trabalho que eu acabei de falar antes, que também impacta as relações com cada vez trabalhos compartilhados, colaborativos, autônomos e dinâmicos. Isso tudo vai acontecer inclusive dentro das empresas, porque antes elas eram muito mais competitivas, elas serão muito mais colaborativas. Falando ainda de soft skills, você sabe quais as principais habilidades são requeridas neste novo cenário? Espera aí que eu vou te contar. Habilidades de autoconhecimento e autogestão. A exigência deste momento é que as pessoas saibam se avaliar, se conhecer, se apropriar do seu autodesenvolvimento e principalmente autogestão. Outras habilidades importantes são as emocionais e sociais. Ter inteligência emocional para dar conta de lidar com todo esse processo, especialmente as suas emoções, mas também as emoções do outro praticando a empatia. Ter inteligência emocional para lidar com todos esses aspectos de pressão é ter resiliência que anda bem juntinho ali. Mas eu estou falando da resiliência evolutiva, que significa passar por um estresse, ao invés de voltar ao normal, ela se expandir, crescer, evoluir e aprender com aqueles desafios. Outra skill importante também são as interpessoais, o olhar para o outro, a comunicação, a convivência, o apoio mútuo, o compartilhamento, resolução de conflito. Tudo isso vai garantir uma interação muito mais efetiva no trabalho, mas também em casa. Outras habilidades importantes são as cognitivas, ou seja, pensamento crítico, capacidade de resolver problemas e criatividade. Todas elas se tornam habilidades bem básicas para esse novo modelo que a gente estava falando lá de trabalho mais autônomo e dinâmico. Outras habilidades importantes são aquelas de metacognição,
O que é isso, Yolanda? É a capacidade de aprender a lidar com o seu autodesenvolvimento. É o automonitoramento no ato de aprender. Significa compreender o seu aprendizado e determinados mecanismos que vão trazer resultados, como planejar, verificar, monitorar, revisar e avaliar todas as suas realizações cognitivas. É você responsável por toda a sua demanda interna e busca de resultados e aprendizados. Outra habilidade importante está muito ligada à adaptabilidade e flexibilidade. Não adianta nadar contra a correnteza. A mudança está aqui e agora e tem que fluir. Nós temos que aceitar e nos adaptar, certo? Outra importante, eu não estou falando só para líderes, é a liderança. Ser capaz de conduzir processos e pessoas mesmo em situações específicas, ou seja, ser autônomo para resolver problemas que não estejam apenas no âmbito de habilidade do líder, mas de responsabilidade de todos. Outra habilidade muito importante é a que eu vim falar aqui hoje, é a comunicação assertiva, clara, honesta, transparente e objetiva. Daqui a pouco eu entro um pouquinho mais nessa competência, nessa habilidade, tá? Mas aqui a gente fala também dos processos de interagir em vários ecossistemas, que às vezes vão ser 100% remotos, de acessar ferramentas, comunicações, plataformas e aplicações. É criar novas conexões com as pessoas com muita clareza na disseminação da informação. Eu estou aqui imaginando que você deve estar louco e desesperado imaginando. Vai ser difícil e muito desafiador alcançar essas competências, elas são muito complexas. Relaxa, esse aprendizado você já havia começado a fazer, você já estava acessando muito antes da pandemia e não estava percebendo. Mas olha só, lembra quando eu falei lá no meu outro vídeo sobre dom e habilidade, sobre a plasticidade cerebral e da nossa capacidade de aprendizagem, do nosso cérebro de poder fazer conexões neurais e sinapses que nos tornam mais aptos aos aprendizados da vida? Pois é, nós estamos lidando com isso. Estamos aprendendo, estamos caminhando, olhando para frente, certo? Tudo isso que eu acabei de falar agora são habilidades muito complexas, mas ao mesmo tempo intrínsecas a esse novo cenário, a esse novo momento que nós estamos vivendo. Então, o que você precisa fazer é tentar se adaptar, ser flexível, é você olhar para dentro de si mesmo e entender quais são as suas demandas emocionais e de aprendizado. É olhar para tudo que tem lá fora, tem muita informação, mas saber coletar cada informação de acordo com cada necessidade sua. Precisa ter foco. Aquilo que eu falei, olha para dentro, olha para aquilo que você precisa, olha para os seus projetos, olha para a empresa que você trabalha, para a sua carreira. E aí você vai concatenar e você vai compreender todo esse processo de aprendizado que você precisa ter. Olha a metacognição aí funcionando, hein? E aí você vai entender o que precisa fazer. Trabalhando com muita inteligência emocional, lidando com suas emoções com muito carinho e cuidado, tá bom? E claro, se respeitando sempre. Ninguém precisa ser igual a ninguém. E nesse momento a comparação vai te tornar uma pessoa menos fluida e capaz de conseguir interagir em todo o cenário. E como a comunicação impacta neste cenário, Yolanda? A capacidade de comunicação é algo inato à espécie humana. Inclusive, o nível de complexidade do nosso sistema de linguagem é um dos principais fatores que nos diferem de outras espécies. Não há dúvidas de que sem eles nós não seríamos capazes de comunicar, de transmitir conhecimento e desenvolver sistemas sociais tão complexos como o nosso. Contudo, ainda que a capacidade comunicacional seja parte da nossa natureza, expressar-se com maestria ainda é um grande desafio para grande parte das pessoas. Isso pode comprometer as relações tanto no nível pessoal quanto profissional. Para se comunicar bem, é preciso saber observar, escutar e falar. E a boa notícia é que existem vários segredos, muitos, vocês devem estar me acompanhando, claro, para melhorar essas capacidades. E lógico, contextualizando com tudo que já foi dito, a comunicação é uma grande aliada para a manutenção de relacionamentos muito mais sustentáveis e saudáveis. Embora o ser humano seja um ser sociável, todo relacionamento é muito complexo. Fala a verdade, pessoas são diferentes, agem, pensam, comportam de forma diferente.
E num ambiente de incerteza, onde existe tanto conflito, a comunicação será a ponte, será a interatividade e entendimento entre essas pessoas. Ela ainda se torna um grande facilitador de todo o processo de aprendizagem, conexão, de busca de disseminação e compartilhamento de informações e faz uma análise aqui comigo. Já conseguiu avaliar e perceber as mudanças nos relacionamentos? Já prestou atenção como em casa ou no trabalho as pessoas estão emocionalmente mais ligadas umas às outras? Estão comportando de forma diferente? Pois é, observe isso. Falamos aqui de mudanças o tempo todo e não é diferente na maneira como nos relacionamos. Então tudo isso vai mudar de forma muito natural. E é importante que mude mesmo para acompanhar o processo. Um aspecto importante é que estamos usando as mídias sociais todo o tempo e muito mais do que usávamos lá nos dias normais, meses atrás. O mundo está conectado 24 horas por dia e a informação circula assim, uma velocidade incrível. Sem falar nas interações, nas redes, nas plataformas, aplicações e todo o conjunto de ferramenta online que existe hoje. Bom, é que as pessoas, quando estão confinadas, têm mais necessidades emocionais de se relacionar, de disseminar informações, de produzir conteúdo, não só porque é barato e acessível, mas elas querem ser vistas e querem ver as outras pessoas e tudo que está acontecendo em tempo real. Verdade. Com a necessidade de estarmos mais fisicamente afastados uns dos outros, é e será preciso pensar em alternativas muito mais eficazes na forma de comunicar. Ou seja, comunicar com muito mais assertividade, entendendo cada situação que apresenta e não fazendo tudo da mesma forma. Nesse ambiente totalmente mutante, mais do que nunca a gente precisa adequar a nossa forma de comunicar, tornando-a mais objetiva e assertiva. Objetiva porque precisamos entender o perfil do nosso público e, claro, adequar a linguagem às suas expectativas, relevância do assunto para ele, os meios, a forma como vamos nos comunicar, ou seja, ir direto ao ponto, falar para quem quer ouvir que a gente tem para dizer, certo? De forma assertiva, eu quero dizer o quê? Ser firme, direto, sem sentir ou causar constrangimentos. Porque a assertividade é uma postura comportamental diante das pessoas e das situações cotidianas. Não está ligada ao que é certo, ao que é errado, como muita gente pensa. Está ligada à nossa maneira de expor e defender todas as nossas posições. E claro que elas sejam feitas com muito respeito. A competência em saber se comunicar e de se expressar em público se torna uma das principais neste novo cenário de mudanças e será uma das mais necessárias daqui para frente. A demanda no compartilhamento de informação, de trabalho, olha, lembra lá do home office? Trabalhos colaborativos, interativos e constantes, reuniões, encontros online, lives, o que for. As pessoas precisam se capacitar profundamente em falar em público para dar conta dessas demandas. E olhando pelo aspecto do crescimento econômico, vários negócios hoje dependem exclusivamente do digital para sobreviverem, porque trabalham na criação de produtos, de serviços online, diversos tipos. Vídeo, aula, mentoria, videoconferência, enfim, vários negócios dependem desse espaço. E é claro, esse espaço também tem a sua concorrência. Lá que é onde todo mundo se concentra. E saber se expressar bem, saber utilizar todos os meios de comunicação e de interação social, para muitos, deixou de ser um diferencial competitivo para ser uma questão de sobrevivência. Tem muita gente que depende desse espaço e precisa ficar atento às habilidades que precisa desenvolver. Saber comunicar bem em público é uma das habilidades mais esperadas também nas organizações. Elas estão treinando seus colaboradores e contratando pessoas que saibam falar em público, que tenham essa habilidade de expor suas ideias, de vender imagens, de vender seus produtos e serviços por meio de um discurso persuasivo, bem elaborado, que façam atendimentos espetaculares para os seus clientes, como uma forma de fidelizar e ser ali um diferencial. Afinal, está todo mundo lá. As empresas esperam que as pessoas, inclusive, sejam suas porta-vozes, que falem por ela, em qualquer ambiente e espaço. Você ainda tem dúvida que a comunicação é um grande diferencial
neste cenário que vivemos e também daqui para frente? Pois é. Uma questão importante é a aplicabilidade disso. Então, Yolanda, como eu posso aplicar tudo no meu dia a dia? Muito tranquilo. Faça uma avaliação para entender quais habilidades você já tem desenvolvidas e quais você ainda precisa desenvolver. Analise a sua comunicação e perceba em quais aspectos você ainda não se comunica bem. Entenda que muitas vezes é necessário mudar. Mudar sim, mas não o outro, mas você. Eu vou contar uma história aqui bem pessoal. Eu sou formada em comunicação social e eu tenho muita facilidade de me comunicar, de adaptar minha fala, porque eu entendo bem o processo comunicativo. Mas um tempo atrás eu tive que lidar com dois perfis muito diferentes do que eu já estava acostumada. E aí eu senti que eu não estava conseguindo me fazer entendida, que eu passei algumas impressões que não eram legais, pelo menos não era o que eu queria. E eu comecei a comunicar de forma mais assertiva, não utilizando o mesmo sistema de antes, mas adequando aos perfis. Então eu utilizava um sistema anterior que eu usava com todo mundo e eu precisei avaliar esses perfis e aprender a entender os processos de recepção, absorção de informações que elas têm. Então eu mudei a minha forma de comunicar e não fiz isso de forma justificativa. Eu tentei entender o que eu precisava mudar para adequar a mudança que as pessoas precisavam. Não imagine que as pessoas e os grupos são iguais. Cada um tem seu perfil. Você tem que entender para quem que eu estou falando. Se eu falar dessa forma, essa pessoa vai entender? Se de repente eu usar esse meio de comunicação aqui, vai ser importante e interessante para ela? Vai ser assertivo? Em que momento que ela vai se conectar comigo? Em que momento que essa fala vai ser importante para ela? Então, mudei minha linguagem, a forma de enxergar a nossa relação e deu tudo certo. Então, veja aí também as suas relações como elas são. Avalie com cuidado todas as crenças que te limitam na sua fala em público. Entenda todo o seu processo interno e isso já será um passo grandioso. Comece se perguntando: será que eu sou tímido, introvertido, ansioso, medroso? Ah não, eu tenho baixa autoestima, eu não confio nas minhas capacidades. Estas respostas vão te ajudar a entender por onde começar. Vão te ajudar muito a entender todo o seu processo comunicativo e de desenvolvimento. Vou te dar um exemplo. Yolanda, eu sou uma pessoa que evito participar de reuniões de trabalho porque eu tenho medo e vergonha de expor as minhas ideias. Eu tenho medo de falar bobagem e no home office me sinto muito mais intimidado, porque embora eu esteja em casa, as outras pessoas estão me vendo, me ouvindo. Comece então a trabalhar nesse sentido. Preste atenção em tudo que eu falei aí em cima. Como eu posso deixar de ser tímido? Enfrentando, se expondo. Esse medo é natural, mas você precisa se expor para começar a perder essa timidez. Outro ponto é, se você acha que fala bobagem, se você não acredita na relevância das suas ideias, como que você quer que as pessoas acreditem? Para falar dessas ideias, você tem que ser firme, saber o que está dizendo. Se você tem dúvida no que vai falar, é melhor você pesquisar, elaborar um texto, conversar com outras pessoas, entender se tudo isso que você está falando tem alguma relevância. Agora eu vou te falar o seguinte, quando a gente participa, quando a gente se expõe e coloca ali as ideias, enfim, participa do projeto, do que está sendo falado ali, as pessoas nos olham de outra forma. É como se a gente estivesse contribuindo com o grupo. E isso te dá mais chances de crescer na sua carreira, de se tornar um líder, de ser uma pessoa que tenha mais conexão com o seu trabalho, que consiga contribuir de forma positiva. Ah, Yolanda, eu tenho muitos conhecimentos, quero dar aulas online, quero falar em público, mas eu sou muito tímida, eu não consigo nem gravar os vídeos. Então, e aí? Como você pode otimizar o seu conhecimento para conseguir fazer isso? Primeira coisa é utilizar aquelas técnicas que eu falei lá em cima de trabalho interno. Entender os seus processos internos, entender quais habilidades positivas você tem, quais você tem a melhorar para poder conseguir dar conta de todo esse contexto. Quando eu falei anteriormente se conhecer, porque essa análise interna, esse autoconhecimento, ela é muito importante, porque te ajuda a reconhecer todas as habilidades, especialmente se você não tem uma crença tão positiva com relação a você mesmo. Liste ali seus pontos fortes, seus pontos a melhorar. Comece também listando todas as oportunidades que você perdeu porque estava com medo. Agora comece a pensar quais pontos fortes eu tenho que me ajudam a desenvolver os pontos a melhorar. Quais aspectos que eu ainda não desenvolvi
que estão aqui à minha mão e que eu posso desenvolver para que eu consiga ser melhor. Faça um plano de ação e bora para frente colocar o seu projeto. Não adianta ficar reclamando, eu queria fazer tal projeto. Sabe por quê? Vem uma pessoa com menos conhecimento, mas com um pouco mais de coragem que você e faz e arrebenta e ganha muito dinheiro. Coragem não significa que você tem que ficar fazendo as coisas ali sem sentir que é o seu momento. Precisa sim trabalhar os seus pontos. Comece trabalhando o seu medo, a timidez. Comece acreditando no seu potencial. Faça uma análise interna, porque o autoconhecimento vai te ajudar a reconhecer as habilidades e valores positivos. Quando eu falo para você enfrentar isso, é porque quando você se conhece, sabe os seus processos internos, trabalha eles de forma positiva, adquire conhecimentos externos e vai treinando ali, melhorando as suas habilidades, você consegue fazer qualquer coisa. Então, se você quer dar aulas, por exemplo, gravar um vídeo, é muito possível. Não é fácil, porque dá um certo trabalho. Quando a gente tem as pessoas ali à nossa frente, a gente consegue medir o que elas estão sentindo, o que elas estão pensando, e aí a gente pode mudar de estratégia, andar para lá e para cá, usar a comunicação não verbal, contar uma história, um recurso audiovisual. Mas quando a gente está gravando um vídeo, fica mais complicado de fazer essa análise. É preciso compreender como você pode dinamizar seu vídeo, se é o tom da sua fala, se é a forma de se expressar, se é o contexto que vai estar aqui em torno, o ambiente que vai ser composto, música, outros artifícios, enfim. Você vai escolher o que vai fazer para compor a sua fala e entender que isso é uma construção, não acontece da noite para o dia. Você vai construindo e aos poucos você vai conseguindo desenvolver. É um grande aprendizado, pode ter certeza. Bora focar no seu projeto. Aquilo que eu falei anteriormente, aliar as soft skills, as hard skills, aprender a lidar com ferramentas de comunicação que estão aí aos montes, vão te ajudar a melhorar sua performance em comunicação e oratória. Não existe o correto, não existe aquilo que é certo. Existe os seus aprendizados, as suas demandas, o seu processo de aprendizagem. Então, quando eu vou falar pela terceira vez aqui sobre metacognição, se você quer aprender a se comunicar bem em público, comece a compreender toda a sua forma de entendimento, de aprendizagem. Comece a aprender a aprender. Eu falo isso em todos os meus vídeos, eu vou repetir. Toda mudança, todo desenvolvimento começa de dentro para fora. Não pense que você vai primeiro adquirir ferramentas, conteúdos, técnicas lá fora. Enquanto você não começar a olhar para dentro e não trabalhar as suas principais demandas internas, vai ter dificuldade. Timidez, medo, que seja, autoestima, autoconfiança, ansiedade, tudo isso está ligado ao seu emocional. Se você trabalha de dentro para fora, você consegue entender seu processo interno, você consegue aos poucos mudar isso e dar conta das outras coisas lá fora. Não adianta também pensar que isso vai acontecer da noite para o dia. Tudo tem seu processo. Se respeite, analise com cuidado tudo aquilo que você precisa desenvolver para chegar onde você quer chegar. Você merece o melhor e você pode. Tá tudo aqui dentro. Todo mundo tem tudo aqui dentro. Só basta vir aqui, acessar. A comunicação e oratória é algo acessível para todo mundo. Comece a acessar de dentro para fora, tá certo? Eu espero que esse conteúdo tenha sido muito importante para o seu desenvolvimento nesse aspecto. Comunique-se, fale bem. E se gostou desse vídeo, se inscreva no canal, acompanhe todos os outros, dê o seu like, ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos. E eu te encontro por aqui, tá certo? Muito obrigada, um beijo e até lá. Tchau, tchau!